Bem-vindos a mais um Amigas da Onça, essa é a Baby. E essa é a Carlotinha. Nós somos as Amigas da Onça. E hoje nós estamos com essa mulher lindíssima, estilosérrima, Andréia Mesquita, CEO do Território da Carne. Não tem nem como não enganar, ela tem brinco de boi e colar de boi também. A diferença é que aqui é Nelore, aqui é Angus, é uma guerra. Ai, eu tenho medo de Nelore. Por quê? É a vaca brava, né? Quando ela tá com filho, só. Eu lembro que na fazenda, crescendo, era assim... Ai, vamos correr no campo das Nelores. Aí elas ficavam bravas e a gente saía correndo, assim. Elas são até hoje, elas fazem coisas incríveis. E carnes elas produzem, excelentes carnes também. E a que mais Eu tem te no cortei, Brasil, né? você me perdoa? Não, claro. Bom, eu gostei muito que o slogan do Território da Carne é por mais açougues e menos farmácias, né? Eu fiquei tipo, gente, que diferente. É. E aí meu pai conheceu ela no AgriShow, na verdade ele viu ela não conheceu ele. E ele ficou encantado pela palestra que ela deu lá, falou que achou o máximo, que ela praticamente estava contando como empresas de carne podem melhorar com seu branding, seu marketing, para competir com essas outras empresas veganas, né, que fazem tipo uma linda embalagem e tal. Sim. Uhum. E assim, são muito atraentes para pessoas mais jovens, tipo, afinal você vai no mercado, é muito mais fácil você querer comprar, tipo, uma ervilha feliz numa embalagem branca, bonita, com um design bonito, do que, Exato. tipo, uma carne plastificada, né? Exato, ainda com o bracinho dizendo assim, como se a comer ervilha e você vai ficar forte. Então, Culpa a gente- nossa, que não fazemos o mesmo, né? Pois é, eu sinto que é um mercado que ele é um pouco atrasado, né? Ficou meio que parado um tempo, porque sempre foi uma necessidade. Então nunca houve aquela necessidade de você também, tipo, inovar pra poder competir Eu acho que é com porque a novas gente marcas. trabalha muito. A gente tá 24 horas por dia trabalhando para cuidar do bicho, trabalhando para cuidar da nutrição, da sustentabilidade, e a gente simplesmente deixou de lado algo que é tão importante, né? Mas então a gente queria conversar com você, saber sobre todos esses mitos que envolvem a produção, né, e o consumo de carnes, e também como essas marcas podem inovar, que eu achei esse assunto super interessante. Muito interessante mesmo. Para poder competir com todos esses veganos, né? Como a gente estava conversando aqui antes do programa, minha mãe é vegana e ela forçava todo mundo lá em casa a assistir vídeos de Animais. porcos Ai, que morrendo horror. e vacas sofrendo, e era horrível, né? Tipo, é muito difícil assistir. Gente, eu fico pensando, né, primeiro, que a sua mãe não me assista, se ela estiver me assistindo. Não vamos criar um problema pessoal, mas é uma indústria como outra qualquer, que tem seus desafios, suas dificuldades, mas a gente não pode esquecer que existe uma transformação de um músculo em carne, ponto. Agora eu fico pensando, todos nós, ou grande parte de nós, temos um pet em casa, né? É uma reflexão que eu sempre faço quando alguém fala, nossa, mas você não tem... Você tá escrito lá na minha bio, não na bio, né? Na minha descrição, no CV, apaixonada pelos animais. Como é que você é apaixonada pelos animais e mata eles? Eu falo, eu sou tão apaixonada que eu quero que eles tenham uma vida muito plena, para que quando eles se transformem em carne, a gente aproveite 100% dele. Aí o paralelo que eu trago e quem tem um pet em casa, que deixa o pet lá, sai para trabalhar, não dá nenhum tipo de atenção, cachorro vive em matilha, ele precisa de companhia, você é a matilha dele a maior parte das vezes, ele não tem outra referência, ele passa o dia inteiro sofrendo, fica obeso, porque a gente dá comida que não tem nada a ver com a natureza, muitas vezes aquele cão foi fabricado, por exemplo, um pug, que é um braxcefálico, né, tem dificuldade para respirar, esse cachorro tá em casa, não tem ninguém enchendo seu saco, que você tá fazendo maus tratos. E hoje tem muito mais maus tratos dentro de casa do que numa fazenda, que o bicho tá lá livre, leve e solto. Então, a gente vive num mundo de hipócritas, né? E a gente precisa trazer um pouco a realidade. Não, e pelo contrário, né? Ainda aplaudem essa pessoa, porque pai de pet hoje em dia é a pessoa evoluída, né? Exato. É mais evoluído que não tem nenê humano, mas tem os pets e trata como filho, né? Hoje de manhã eu tava num hotel pra vir pra cá, que eu falei, nossa, que legal, é pet friendly, porque a gente tem pet em casa, quer levar e tal. Cara, juro por Deus, tinham 2 mesas com 2 pets, um Lulu da Pomerânia numa mesa e 3 poodles na outra. Eu tive que levantar da mesa e chamar a moça do serviço, que eu falei assim, faz 20 minutos que a mulher tá no celular e o cachorro dela tá latindo. Nitidamente ele não tava feliz, né? Latindo, aquele latido estridente. E ela ali no celular, eu falei, será que ela não tá vendo? Porque assim, eu vou ter que me transportar de mesa. Então, quanto que a gente entende de bem-estar animal? Quanto que a gente estuda? Eu falo, pô, pra ter um pet eu devia ter que ter uma habilitação pra ter um pet, né? Pra ter uma empresa eu devia ter uma habilitação pra ter uma empresa. E por que de repente, o problema do produtor que tem profissionais, veterinários, tecnistas, agrônomos, é o cara que tá produzindo maus tratos? Não faz sentido. Mas eu achei interessante, né? Porque você é nascida em São Paulo, criada em São Paulo, e aí você decidiu trabalhar no agronegócio. Inclusive, você é considerada uma das mulheres mais influentes, né? Nas top 20 mulheres mais influentes do agronegócio aqui no Brasil. Nossa, que máximo! Então Parabéns. assim, e tão nova também. Então, como foi essa história de você... A carne faz isso. Sabia que a gente tinha uma estagiária que ela só comia
carne. Ela era carnívora. Sabe a dieta carnívora? Sei, é a que eu faço. Você tá Sério? brincando? Aham. Você come torresmo o dia inteiro? O dia inteiro não, mas se eu pudesse eu comeria. Ela come torresmo o dia inteiro, ela trazia Não, pro é escritório. maravilhoso. Só tem que tomar um pouco de cuidado com a gordura por conta do peso, tá? Não porque faz mal, entope veia, nada a ver. Isso a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas, hoje, mais ou menos 85% da minha alimentação é proteína de origem animal. Não foi sempre assim. Meu noivo é ainda mais. O que eu coloco de adicionais é frutas e alguns vegetais, mas verduras zero. Carboidrato a gente tenta tirar ao máximo. Eu fico com muita alergia quando eu como qualquer coisa de carboidrato processados. Sério? Mas Sério. processado. Mas por que a verdura? Eu nunca consigo entender isso. Por que Tirar a verdura? É. E a hora que a gente for falar um pouco mais sobre carnivorismo, eu te conto por quê. Você nunca mais vai comer igual. Eu preferia, muitas vezes, não saber o que eu sei hoje. Então, já sei. Esse papo a gente vai deixar pro secreto. Pra quem não sabe, a gente tem a nossa inscrição aqui dos membros. Gostei. Então, aí, se você quer saber o porquê que você não deve comer essas coisas aí que a doutora está falando, a gente, se você fica lá, assina pra assistir depois o vídeo. Pega essa dica. Mas, por que eu comecei a mexer com isso? Cara, primeira resposta que eu dou hoje, com toda certeza, Deus. Colocou esse sementinho em mim e falou, eu não sei como você vai fazer, mas eu vou te qualificar até lá. Por quê? Porque ninguém da minha casa mexe com isso. Não tenho ninguém da família com pecuária. Meu pai nunca nem acendeu uma churrasqueira, não é da carne, minha mãe, nada. Meus irmãos são publicitários, formados aqui em São Paulo, no Mackenzie. E eu, sempre desde pequenininha, ia pra qualquer sítio, chácara, fazenda, e queria ficar no meio dos animais. E ficava e gostava. E eu falava, vou fazer veterinária, porque nem sabia que existia zootecnia. Quando eu fiz zootecnia, eu queria trabalhar com suína. Eu tenho até um porco aqui, ó, no dedo. Nossa! Eu amava. E por quê? Porque eu tinha muito receio. Pô, uma menina de cidade, como é que eu vou trabalhar com boi, né? Nada a ver. É. Preconceito. O preconceito que a gente falou no começo, eu Uhum. tinha. Não, imagina, não vou conseguir, não vou saber e tudo mais. Só que meu primeiro emprego foi num frigorífico de bovinos, depois que eu me formei. E aí eu percebi o tanto que tinha de desperdício, quanto que tinha de ineficiência dentro das produções. E eu era a leiga da história, então eu fazia as perguntas de leiga, fazia as perguntas de consumidora. As mais assim, pô, por que aquela torneira tá vazando e ninguém tá olhando? Estão olhando só pra carne do frigorífico. Pô, por que tem um monte de embalagem sendo jogada fora e o povo olhando? Então eu olhava de uma maneira... muitas vezes até imatura, sabe? Uhum. Para problemas que eram crônicos da cadeia. Uhum. E isso me fez ir fazendo perguntas que me levou até a oportunidade de falar, cara, tem várias perguntas que não tem resposta, eu vou ter que criar essas respostas. E aí eu criei minha empresa, que é uma empresa de educação. Então, muita gente fala, é uma empresa de consultoria, a gente até já foi para consultoria. Mas a gente viu que a consultoria é muito 1 para 1. E eu quero falar com muita gente. Então eu falei, cara, eu quero uma empresa que eu consiga ajudar todos os donos de açougue que eu puder ajudar. E por que o dono de açougue? Porque, primeiro, eu falava, cara, se o cara do açougue fizer pode falar palavrão aqui? Pode? Uma cagada? Uhum. Ele vai com medo, né? Uma o cagada. próximo palavrão eu já falo. Mas ele fizer uma besteira, cara, ele estragou 1000 dias de produção. Desde a hora que a vaca foi ou inseminada, ou emprenhada. 1000 dias. No açougue pode estragar tudo. Então eu falei, cara, o jeito mais fácil de eu chegar no consumidor, que são muitos, e eu centralizar num mercado que tem influência sobre qualidade e desperdício de carne é o açougue. No começo eu tinha vergonha de falar que eu falava com açougue. Mas eu vou falar com açougue. Aí eu falava restaurante, ou negócio de alimentação. E aí eu falei, não, cara, açougue é meu público. Açougue é o cara que eu quero falar. Até o dia que eu recebi um e-mail que o cara falou assim, cara, obrigada por lembrar dos açougueiros. Que Porra, mudou minha máximo, vida. Que legal. Aí eu falei, eu vou lutar até o fim da vida por esses caras. Por quê? Porque se eles venderem carne, as pessoas ficam menos doentes. Pronto. Agora, se eles fecham a porta, porque eles são pequenininhos, não tem nada de gestão e tudo mais, cada lugar vai abrindo mais farmácia, vender mais coisa. Eu falo, não tenho nada contra a farmácia, até tenho, né? Porque a gente trata sintoma, não trata a causa do sintoma. Uhum. E é por isso que eu defendo tanto o consumo de carne. Agora sim o slogan fez sentido, né? Porque imagino que você vai contar aqui pra gente também, tem vários benefícios, né, de você ficar comendo carne. Porque olha que interessante, eu fiz uma nutricionista e ela falou que eu só podia comer carne vermelha uma vez por semana, My God. porque tinha que comer o frango A minha ou falou a mesma peixe, coisa. né? Porque carne vermelha é pesado e não sei o quê. E Então acho fica que no corpo. existe muito esses mitos, né, do consumo de carne. Muitos. Existe assim, ó, e que fique claro, tá? Eu sou uma executora da dieta carnívora. Então, existem vários estudos hoje, graças a Deus, que trazem que não há qualquer
efeito dentro dos estudos que são randomizados, que são bem conduzidos, que não é aquela associação ou que tem qualquer tipo de, a pessoa, ela consome carne, mas ela ao mesmo tempo toma cerveja, ela não tem hábitos de sono, então ela ficou doente e foi a carne. Então, estudos randomizados e sérios trazem que não tem qualquer efeito da associação entre o consumo de carne vermelha e doenças. Sejam elas doenças coronarianas, sejam elas doenças metabólicas, quaisquer doenças que sejam. Há associações com vários outros hábitos, então os estudos hoje, a gente fala, estão do nosso lado. Isso é muito bom, a gente fala para os meus alunos, né, meu marido, olha só a gafe, meu marido, ele também dá aula, a gente fala com estudantes de zootecnia, veterinária, agronomia, a gente fala assim, é muito legal defender algo que a gente tem a ciência para nos respaldar, né? Difícil deve ser você falar contra isso. E como é que você dorme, deita a cabeça no travesseiro? Cara, outro dia eu passei na frente de uma loja que tava lá, não vou falar o nome da marca, mas uma marca de doce, aquele mais açucarado possível, dizendo agora com o selo da Associação de Vegetarianos. Eu falo, cara, então a Associação de Vegetarianos significa um selo de qualidade, sendo que o produto é puro açúcar. Total. Que é o produto mais comprovado, que é liberado, mas é o que mais causa doença. Sim. Então, quando a gente fala, né, posso comer mais carne? Cara, vamos olhar para os nossos ancestrais. A gente é totalmente contra esse consumo exacerbado, seja ele de qualquer item, origem animal ou vegetal. A gente perdeu essa conexão com o campo, né? E isso é muito grave, porque a partir do momento que eu perdi a conexão com o campo, eu não respeito mais sazonalidade, eu como as frutas o ano inteiro, eu como todas as frutas, as que têm mais açúcar, menos açúcar. Por exemplo, você vê o abacate, né? Inclusive, até fazendo uma provocação, que o pessoal fala que carne gasta muita água para produzir. 1 quilo de carne para produzir 1 quilo de carne, eu gasto menos do que para produzir 1 quilo de abacate, tá? Então, veganos, cuidado quando vocês defendem o abacate. Ele é tão consumidor de água quanto 1 quilo de carne, mas ele tem uma densidade nutricional menor. Então, para pensar, né? Respondendo o que vocês trouxeram dos profissionais. Não dá nem para julgar os profissionais que defendem isso, porque a cadeira de nutrição da medicina, ela é muito fraca. O médico, ele não estuda sobre nutrição, ele estuda sobre tratamento de doenças, né? Então, coitado, muitas vezes ele tá ali porque ele escutou o professor falando, os colegas repetindo, e a gente hoje consegue, né, vários médicos quando falam isso, se você não consegue discutir, você troca de médico, a minha hipótese levantada é essa. Mas muitos falam, cara, eu não sabia. E aí, o que está acontecendo? Quando você chega para um profissional de saúde e você traz esses estudos, para onde que ele vai? Já que, em termos de saúde, ele não pode mais rebater. Ele vai para o lado ambiental. Que aí é o que você comentou da sua mãe, dos vídeos. Total. Agora eu queria saber uma coisa, porque assim, a gente morou em Los Angeles, né? Que Eu morei legal. lá quase 7 anos. E o que mais tem lá é supermercado vegano, loja vegana, tudo vegano, restaurante vegano. E foi muito associado com evolução espiritual, assim, as pessoas bacanas, se você é evoluído, se você é inteligente, respeitoso, nananã, você também é vegano. E lá, várias vezes até eu tinha várias amigas que eram super chegadas em bem-estar e saúde, todas eram veganas. E vamos marcar um almoço? Ah, tem que ser no vegano, tem que ser... E aí eu até comecei a pensar, será que eu tenho que virar vegana? Porque eu sou uma pessoa boa, eu me acho bacana, não sei o quê. Né? Você fica assim, será que eu não posso... Então, por que você acha que aconteceu essa mudança tão drástica em tão pouco tempo, né? Dessa relação entre espiritualidade com veganismo e... Eu vou falar... cuidado, né? Vou falar assim, não é nem o que eu acho. É só a gente observar o mercado. Follow the money. Eu tava numa mesa de reunião outro dia, e aí eu falei, olha, eu acho que o seu rótulo não deveria ter produto vegano, era um chá. Produto vegano. Acho que você poderia explicar, porque, por exemplo, eu fico com a resistência de tomar o seu chá, porque eu não sou vegana, mas eu amo o seu chá. Então, por que colocar o produto vegano? Ah, porque não é testado em animal, porque não sei o que. Óbvio que um chá é um produto que não tem, né? Pelo amor de Deus. Não, na verdade não é, porque as moscas e as abelhas devem morrer na produção. É, provável. Mas aí eu perguntei, por que isso? Aí ela falou, você põe um selo vegano, o negócio vende muito mais. E o valor, né? Aí naquele dia eu parei, e assim, uma conversa que ninguém sabia que a Andréia era Andréia, o que eu acho ótimo. Era uma conversa de pessoas que estavam falando de produtos. Uma era dona de uma farmácia de manipulação e a outra dessa indústria de chás. As duas umas queridas. Mas olha o conceito. Poxa, se eu vou para esse lado, eu tenho mais aderência de consumo. Eu tenho menos barreira de entrada. E aí quando você tira, e foi engraçado porque eu escutei um podcast recente, quando você tira toda a ciência por trás do consumo
né, da falta da carne, o quanto que faz mal, e quando você consegue rebater todas as críticas ambientais que a gente vai falar aqui hoje, o que sobra? Eu vou falar do lado espiritual. Porque o lado espiritual, que ciência que vai provar? Nem precisa de ciência. Não precisa. E aí eu vou fazer você não se sentir parte de um movimento, que é um movimento estabelecido e muito bem organizado por indústrias, inclusive, que faturam em cima da doença. E aí você vai se sentir mal de não fazer parte. E é o famoso FOMO, né? Fear of Missing Out. Então, se eu não faço parte daquilo, eu sou um estranho. Então, hoje, a gente que tem acesso ao conhecimento, nós que temos acesso às informações sérias, a gente tem que ficar muito atento para a gente não começar a levantar bandeiras, que são bandeiras que no longo prazo, quem é que está perdendo no fim das contas? Quanto que eu vou prejudicar da minha saúde de fazer parte de um movimento, de levantar uma bandeira? E aí o mais legal é escutar ex-vegano, é o mais legal. Ex-vegano fala assim, cara, eu não conseguia enxergar. Eu não me via nessa posição manipulada, porque todo mundo da minha batota falava a mesma coisa, até o ponto que eu tive que ser hospitalizada. Então, olha só como é perigoso, não só essa do veganismo, qualquer outra que você levanta uma bandeira e você tá cego por um movimento, que você não sabe o que tem por trás, você é massa de manobra. E se você não quiser ser manipulado, você tem que entender o que isso causa na minha saúde, de fato. Pô, me faz bem, me curou, o que não vai acontecer, porque a gente evoluiu comendo carne. Eu não preciso caçar na floresta para dizer, eu sou ancestral. Mas, poxa, disso para consumir um produto. Vai ver um bolinho daqueles que servem no avião, não posso falar companhia. Primeiro ingrediente, eu desafio vocês a olharem. Primeiro ingrediente do bolinho que servem lá na companhia óleo de aérea. canola, não é? Açúcar. É? Açúcar. O segundo, gordura. O terceiro, farinha. A mistura mais nociva que alguém pode ter são esses três. Açúcar, que não tem livre na natureza. Na natureza não tem, só tem frutose. Você não consome açúcar refinado na natureza. Gordura vegetal não existe na natureza, só do abacate ou qualquer tipo de fruto que está junto com a fruta, que você tem que consumir, não está líquido. E farinhas refinadas que não tem na natureza. Então, para pensar, a pessoa vai falar que carne faz mal e esses refinados não, que é uma mistura sintética que o corpo humano nunca ingeriu na natureza. Fica aqui a reflexão para que a gente volte para casa pensando nisso. É muito doido pensar nisso, né? Porque quem que tá liderando esses movimentos? Que, como você muito bem disse, é muito organizado, né? E foi rápido. E você vê que tem tudo a ver com isso, com você, o seu autocuidado, você comer carne, sabe? Você se sente atrasada, você tem FOMO, tem todas essas coisas. Então, só de você pensar que existe uma agenda inteira por trás disso, por que você acha? Tipo, coitado dos açougueiros, né? Os açougueiros, na verdade, se a gente fosse bem inteligente, como de fato somos, mas estamos distraídos, trabalhando pra caramba, é muito mais fácil a gente levantar esse movimento. E eu acho que uma das coisas que seu pai assistiu foi isso. Falo, cara, a gente defende o triatleta, a gente defende provas de endurance de longa duração, que as pessoas consomem carne, consomem gordura animal, mobilizam a gordura do próprio corpo como combustível, que é muito mais rico do que o combustível do carboidrato, que ele queima rápido, é mais ou menos assim a comparação. A gente poderia utilizar isso nos nossos discursos, mas a gente acaba não utilizando. Mas, voltando ao seu comentário da agenda, se você vai olhar por trás, em 2019 saiu um estudo, está disponível, inclusive, quem quiser, coloca aí, o dia que a nutrição quase implodiu, acho que é esse o nome. Ele tá lá dizendo assim, cara, no dia que saiu esse estudo, a revista que publicou o estudo recebeu mais de 2.000 e-mails de profissionais da indústria farmacêutica e indústria de produtos alimentícios, que eu não chamo de alimento, falando, tira esse estudo do ar. Por quê? Porque quanto menos carne eu como, mais fome eu tenho. O contrário é verdadeiro. A gente falou que vai falar no secreto ali, né, de consumo de carne. Cara, eu como uma vez por dia, tá bem. A indústria não me pega, essa indústria creme cracker de tem que comer de 3 em 3 horas. E, gente, quem é que ganha? Eu como de 3 em 3 horas. Então, quem é que ganha com você comendo de 3 em 3 horas tendo fome? A indústria alimentícia? Porque Cara, se você não eu sempre pensei isso. Então, É impossível a gente pensar que o ser humano foi criado pra comer de 3 em 3 horas. imagina, pelo contrário. Imagina a dificuldade que era pra conseguir caçar, colher. Não tinha esses instrumentos todos de facilidade que a gente tem. Então, assim, Imagina. era impossível ter comida. E aí pra né? pensar, se você tira a fome porque você tá consumindo alimentos mais densos nutricionalmente, quem é que vai bancar essa indústria? E se você come um produto que deixa a sua pele boa, rico em colágeno, você tem mobilização de gordura, você fica fit, quem é que vai te vender?
os medicamentos e os cosméticos. Sim, suplemento, Ai, todas essas meu coisas. Deus, acho que eu vou virar Uou. carnívora. Você não vai se arrepender. Eu Além sou do muito que, meu, influenciável, comer viu? É só carne. você falar mais um pouco que daqui a pouco eu vou Não, estar você vai lá. começar a procurar informação, você vai falar, cara, que louco, como eu não sabia disso. Esse é o problema. Quando a gente descobre uma parte assim, você fala, às vezes eu prefiro não saber, porque eu tenho que tomar alguma decisão quando eu sei, né? Isso sobre tudo? Tá, mas Andréia, assim, eu entendo tudo isso que você falou, mas também tem essa questão de, assim, acho que desde os anos 1980, não sei, eles já tinham ativistas que iam até essas criações de gado para filmar como eles eram tratados. E qualquer pessoa que assiste um vídeo desses Ai. se comove com essas imagens, né? Então, assim, não são imagens falsas. Essas Com coisas certeza realmente não. acontecem. Com certeza não. E aí, como faz? Porque muitos veganos devem ser veganos por essa empatia que eles têm Sem com os dúvida. animais. E até a gente faria, né? Eu já tive conversas com veganos e falo assim, como é que você não se compadece? Eu falo, justamente por me compadecer, que eu quero tratar o cara que é um criminoso, porque quem faz isso é criminoso, assim como acontece de você ver um vídeo de uma professora batendo num aluno. Uhum. Dá pra você dizer que 100% das professoras batem nos alunos? Mas Ou então- você... Pode falar. Não, me desculpa, pode terminar. Não, eu ia dizer, a gente não pode colocar numa caixinha dizendo assim, eu virei vegano, eu vou assumir que eu vegano, vou tirar o estímulo da produção dos maus tratos. Porra, isso é um absurdo. Na verdade, eu deveria fazer o contrário. Eu não quero que tenha maus tratos. Já trabalhei nos Estados Unidos numa produção de suínos. Cara, os caras não estavam nem aí com suínos. E eu falava, opa, pera lá. Não, no meu turno, ninguém vai vacinar porco e arremessar ele do outro lado. Era o meu trabalho ali. Eu não tava deixando de comer carne Uhum. por conta disso. Então, vai ter? Vai. É um trabalho duro? Pra caramba. A maioria dos trabalhos de quem tá na produção, a pessoa não tem escolaridade. Então, como é que você quer consumir? E isso serve pra tudo, turma. A gente não pode achar que, não, mas aí os produtos industrializados, as pessoas são bem tratadas dentro das indústrias. Então, o que a gente tem que pensar é assim, acontece maus tratos? Possivelmente acontece por aquele que não sabe, possivelmente não, acontece. Por aquele que não sabe que os maus tratos prejudicam a qualidade do produto. Então, o cara que é profissional, pô, é a mesma coisa que eu vender um carro e antes de eu colocar ele na sua mão, eu colocar água no tanque. Uhum. Você vai chegar estragado em você. Ou eu riscar a lataria. Pô, é meu produto, Sim. como é que eu vou maltratar o animal? Ele vai consumir menos, vai converter menos em carne. Então, o que a gente tem que fazer? Escolher que lado que a gente vai estar. O lado de pôr o problema numa caixa e virar os olhos. Não vou mais consumir, porque aí eu não incentivo essa indústria. E aí acontece como aquele cara lá, aquele criminoso que saiu e largou os búfalos dentro da produção. Lembra que o Luiz Abel foi lá e tal? E os bichos morreram de fome, porque aí o cara é um criminoso. Uhum. Então, eu não vou consumir dele e deixa que ele morra ali, e os animais também. Ou eu vou falar, não. Eu vou consumir de produtores responsáveis, que tenham certificação de bem-estar, de sustentabilidade, que tenham os colaboradores com os filhos na escola, que é importante para ter a sucessão. Então, depende como a gente quer tratar. Mas você acha que existe um jeito que não seja maltrato na hora de matar o animal? Porque, assim, eles não falam só do momento onde tá matando. Uhum. O erro, né, para as pessoas é criar animais em massa de uma maneira gigantesca, assim, já com o propósito de matar. Eles ficam todos em Confinamento, né? juntos, assim, apertados. No Brasil, 85% de tudo que a gente come de carne bovina é criado solto. Solto até mais improdutivo do que a gente deveria. Mas é solto, mas ele foi criado pra morrer. Exatamente. Como se ele estivesse na natureza, por exemplo, vai lá na África, nas savanas africanas, que era onde tinha mais ruminante em toda a história. Por isso que hoje a gente tem savana lá. Cara, ele vai morrer anyways. O problema é que ele vai morrer com 10 anos, muitas vezes ele vai morrer tendo passado fome, tendo passado sede, andado pra caramba. Então, quando você pega esse animal e fala assim, olha, ele é colocado pra produzir comida. Assim como qualquer outro insumo, por exemplo, assim como o etanol é produzido para colocar num carro, que a gente criou o carro para a gente andar menos. Olha só como são as coisas. A gente tem que entender que é um ciclo produtivo. Como é que esse animal, a gente pode tirar esse estigma antes de chegar no abate, que aí eu vou falar sobre isso. Esse estigma de que, não, mas como é que você cria um animal para isso? Primeiro, eu estou produzindo uns alimentos de maior densidade nutricional que a natureza já produziria. Eu não estou criando um bicho de laboratório, eu não estou colocando um sintético para nós sermos testados. O pessoal fala, mas não tem teste em animal de carne? Eu falei, de carne não, mas qualquer outro insumo que é produzido em indústria, os animais testados somos nós, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente quando a gente come isso. Então, eu coloco aquilo como uma cadeia produtiva. E por que a gente defende tanto essa cadeia? E eu particularmente a do bovino, tá? Eu falei do suíno.
eu tenho várias questões com a cadeia de suinocultura e de avicultura, que eu não levanto todas as bandeiras. Eu acho que tem muito a evoluir. Eu tenho uma porquinha de estimação. É mesmo? Ai, que Chama linda. Brigitte. Quando ela crescer, a gente pode conversar. Ah, ela não vai Brincadeira. crescer. Pra gente só fechar esse assunto do lado da produção, né? Quando eu entendo que isso é um ciclo, que eu tô acelerando ele para que a gente tenha maior eficiência produtiva, ou seja, eu dou alimento, né? Eu dou pasto, cuido do solo para o animal consumir, transportar essa energia da planta, coisa que a gente não come, né? Então, quando eu penso, poxa, o bicho come planta, que é celulose, que a gente não consegue digerir, e transforma em carne, que é nosso tijolinho. A proteína é nosso tijolinho. Será que Deus é tão errado assim, que ele fez um bicho que tem 4 estômagos, que consegue digerir o que mais tem na superfície da terra, e faz o nosso produto? O que eu tô fazendo só? Organizando a produção. Tanto que eu sou super contra a gente fazer várias coisas na produção para antecipar demais, abater o animal super jovem, antes dele ter chegado na sua maturidade. Por quê? Porque na natureza ele faria isso. A pergunta que eu sempre faço, na natureza seria assim? Como é que a gente imita a natureza para eu não ser injusta a ponto de falar, não, tô fazendo tudo que o homem faz, mas a natureza não faria. E aí, quando chega no abate que vocês falaram, pô, mas chega no abate, eu vejo um vídeo, cara, não é um vídeo legal. É uma transformação de um animal, de um ser vivo, em um produto. Não é um vídeo legal, mas a gente tem que entender que vai existir essa transformação. Eu não tenho como falar assim, eu vou transformar sem a morte. Eu tenho que fazer com que a vida dele tenha todos os pré-requisitos que a gente fala das 5 liberdades animais. E durante a morte, a gente fala que é morte, sim. Eu não posso chegar e falar, turma, não, a gente vai fazer uma passagem espiritual. Ele vai morrer. Só que no momento da morte, eu tenho que insensibilizar esse bicho para minimizar a dor. E aí vem de novo a hipocrisia. Quanto de dor a gente causa em nós mesmos, nas pessoas que a gente convive, a ponto de falar, não, eu não como bicho porque causa dor. Né? A gente faz cirurgia. Pelo amor de Deus, pra quê? Estética. Pra ficar mais bonito? Não, e dor de coração. Quanta gente traindo a mulher e o homem, e aí depois vem falar da vaquinha. Mas você percebe a hipocrisia? Então tá bom, então eu paro de comer, respeito quem decide ser vegano, mas não venha me dizer que você no longo prazo não vai sofrer. Então esse sofrimento aqui, quão altruísta você é? Eu vou sofrer pelo bem dos animais. Não, eu vou fazer os animais viverem bem e eu vou viver bem também. Assim como eu viveria na natureza. Eu acho engraçado, hoje até assim, o veganismo virou uma bandeira mais... Assim, as pessoas têm mais orgulho de defender isso do que ir atrás de, como você falou, nas indústrias de refinados e essas coisas que tem trabalho escravo. Pelo amor de Deus, a indústria têxtil. Eu não vou falar de uma forma aberta, porque eu também acho muito injusto falar de, né, estar numa posição de fala que eu não pertenço. Mas tem todas. Lá em Bangladesh que tinha, né, o curtume, uma coisa horrível. E todas têm o fator social, o fator ambiental, o fator econômico. Então, pessoal, vamos entender que bandeiras a gente quer levantar, lembrando que a máscara vem primeiro na gente, né? Depois no outro. Não, e o pior também de vegano é que eles têm muito Ótimo, orgulho. Eles têm muito orgulho de serem veganos, né? Então, primeiro que eles querem falar pra todo mundo. Então, você nunca vai sentar com um vegano na mesa e ele não vai contar pra você que ele é tipo vegano. o cara que joga beach tênis. Né? Crossfit, beach tênis, Eles trade falam. de cripto, Iron todas as Man. coisas assim, É Iron verdade, Man, por que tudo. ele só não pede uma salada? Ninguém precisa ficar sabendo que ele é vegano. Não, exato, ele quer anunciar, porque ele tem orgulho de ser vegano. Tipo, é que nem uma pessoa anunciar que tem orgulho de ser carnívoro. Você não vê muito isso, entendeu? Não tem, E eles querem obrigar todo mundo a ser também. Então, assim, eles ficam mandando vídeo pra você. Eu falo isso pra minha mãe, fica me mandando vídeo o dia inteiro. Aí ela queria obrigar todos os meus irmãos a também serem veganos. Então, ela não comprava carne em casa, que todo mundo também tinha que ser, entendeu? Então, isso que é o problema, né? Porque eles querem infectar todo mundo com essa bandeira. Eu acho que aí o mais deles. crítico é que a gente tem várias formas de ser vegano, por exemplo, né? Eu tive que ser vegana por um tempo. Depois a gente fala sobre isso. Talvez na parte privada ali. Eu sei exatamente o que é. A dificuldade de você raciocinar, o cognitivo. Você não tem humor. E outra coisa, gente, a gente tá no momento falando de doenças depressivas, no maior pico de doenças depressivas da história. E aí você fala, nossa, justamente, olha que coincidência, quando a população mais está comendo açúcar, refinados e diminuindo o consumo de carne, é o pico de obesidade. A gente fala dos obesos desnutridos, né? Porque são obesos, inchados, inflamados e depressivos. Então, assim, tem algo errado aqui. Só que tem gente que consegue ter um auxílio psicológico, que consegue fazer suplementação, que tem uma boa estrutura financeira dentro de casa.
Tem gente que vai só na linha e aí Se ferra. se ferra, É. né? Se afunda, não quer sair de Mas casa. agora não tem um negócio, outro dia eu escutei, eu tô aqui tentando lembrar de todos os jeitos, não consigo me lembrar. Parece que tem um argumento que mata tudo. Porque em toda plantação usa alguma coisa que já não é vegana. Não era alguma coisa assim? Não faço a menor Algodão? ideia. Não. Ai, eu vou pesquisar, depois eu vou colocar no fim desse vídeo. Isso, e aí você Ou me será que eu tô manda? inventando isso? Pode ser, eu faço isso às Será que eu vezes, mas aí sonhei? depois que eu comecei a gravar, eu preciso parar, porque às vezes eu invento e falo, nossa, tá gravado. É. Mas não, tudo que tá falado aqui, inclusive, pode pesquisar Não, que é parecia verdade. que era, sei lá, alguma coisa que usa na terra. Mata a minhoca, na hora que... Lembrei. Na hora que vai passar na terra pra arar a terra, pra Aham. preparar a terra, a hora que prepara a terra pra qualquer plantação é onde mais mata animal do mundo. Ah, sim, isso, ainda mais se for monocultura, que tem que É. passar máquina. Eu não gosto de atacar o lado dos grãos, porque a agricultura evoluiu e tá tudo bem, que legal, evoluiu e tal. Mas dizer que não há morte, Não e é? o pior, né? Se eu falar pra vocês que um boi alimenta um adulto, como nós, por 630 dias, um boi, quantos animais morrem para você cultivar uma produção de qualquer grão que alimenta o vegano? Era isso que eu queria lembrar. E esses animais, eles nunca vão servir para alimentar ninguém. É. Então você fala assim, nossa, mas você mata muitos animais. Tá, pela conta, eu precisaria de um boi a cada 1 ano e meio, mais ou menos. Então assim, eu sou responsável por 1,5 vida por ano. Não, então, é isso que eu lembrava, que tinha uma coisa que, assim, quebrava todos os veganos. Porque, realmente, eu não tô nem aí pra soja, se mata a fuinha ou não mata a fuinha. Eu vou comer Ai, a que soja dó. de qualquer jeito. Não, porque eu vou comer a soja. Mas o vegano, ele fala que ele come a soja porque não pode matar o boi, mas ele tá matando a fuinha. Mas você sabe que eu já entrei nesse tipo de entrave com vegano e eles falam assim, mas a gente não quer também resolver todos os problemas, a gente quer resolver o que cabe pra nós. Eu falo, então legal, então cuida do seu lixo, arruma sua cama, cuida do seu pet. Não queira ir atrás de quem tá cuidando da sua alimentação, de quem tá fazendo uma atividade que gera um monte de emprego. Uhum. Agora, o criminoso, seja ele o cara que desmata, o cara que faz maus tratos, o cara que emite vende um animal sem nota. Esse cara, você, o vegano, a gente tem que ir atrás desse cara. Exato. É isso, é pra gente parar de ser hipócrita. Então, eu vou tocar aqui no assunto que eu queria tocar antes, que assim, quando eu era mais nova, eu tava na estrada, e aí eu passei por um caminhão que tava escrito assim, Porco Feliz. Aí eu descobri que Porco Feliz é uma marca de suínos, né? E eu fiquei, nossa, como esses caras são sacanas, né? Eles matam um porco, tratam um porco mal, e aí colocam o nome da marca desde Porco Feliz. Eu nunca comprei um Porco Feliz na vida, porque eu achei muito irônico, sabe? Não gostei. Só que, ao mesmo tempo, por exemplo, marcas veganas e tal, elas fazem lindas embalagens e ervilhas felizes, e feijões felizes, e hambúrguer de soja. E pelo que a gente aprendeu, o super porco poderoso. feliz viveu uma vida mais feliz, provavelmente, do que um porco solto, né? Com certeza, mas com certeza. Não Porco que a de minha, fundo, não mais que a minha. não sei a sua, né? Mas porco de fundo de quintal, muitas vezes ele recebe lavagem. Gente, lavagem. Pô, você pega um lixo e joga pro porco comer e vai dizer que esse porco é mais feliz do que o porco que tem uma dieta com um nutricionista? Mas então assim, no território da carne, por exemplo, você ensina os frigoríficos e tal a como melhorar o marketing deles e a presença deles para os jovens? Também. Então, não só os frigoríficos, mas as marcas que são às vezes de um pecuarista, às vezes de um dono de açougue. E o que a gente fala? As pesquisas trazem que hoje o ser humano, ele busca 5 vezes mais indicativos de que aquele alimento faz bem para o corpo, ou seja, faz bem, te deixa fit e tal, do que, por exemplo, sustentabilidade. Olha que loucura, né? Olha a hipocrisia, mais uma vez, imperando. Então, se você na embalagem fala, ai, meu produto é sustentável, XYZ, ele fala, caguei. Mas fala assim, esse produto vai te ajudar a te deixar mais fit, bracinho forte. Então, é como o cliente te percebe. Então, o que eu faço nesse cenário? Eu converso com eles e falo, olha, você tem um produto que tem um baita potencial, mas você pega uma embalagem de carne, gente, eu desafio vocês, inclusive eu desafio você em casa, pega uma embalagem de carne hoje, olha pra ela. Cara, a gente não é nada sexy. Não é, cara. A embalagem ali, e mesmo as mais caras, que são pretas, com selo dourado e tal. Primeiro que tem a foto do bicho, já errou, né? Aí não só tem a foto do bicho, como tem da onde veio aquele corte, né? O nome é em inglês, então Chuck Eye Roll, tal. Você tem que fazer um MBA pra entender o nome do corte. Aí você vai e olha, mas esse aqui vem do lombo. E daí?
que veio do lombo. Enquanto os caras da indústria de vegetariano, vegano, nem colocam ingredientes, só colocam ingredientes naturais. Cláudia. Cláudia. Vai lá, ingredientes naturais. Vai te manter forte. 20 gramas de proteína por porção. Para você preparar, é só 12 segundos no micro-ondas. A nossa, não. Para descongelar, tire antes, 24 horas. Coloque, tem uma panela de pressão. A gente é chato. A gente é difícil, a gente é complicado. Então, numa gôndola que você vai olhar, e no Brasil já tá assim, quando eu fiz uma pesquisa no ano passado, a Alemanha, a Suíça, alguns países da Europa, já é na mesma gôndola. O produto vegano já tá na mesma gôndola, tá do lado assim. Aí você vê um frango, numa embalagem amarela, horrorosa, que tem um frango ali, um cara com uma galinha na mão, e do outro, um frango pronto, que fica pronto em 12 segundos no micro-ondas. Até eu vou virar vegana, porque esse produto é mais bonito, né? Mas, e outra, né, essas palavras que você falou, tipo do chá lá, que você contou que tava escrito, né, vegano. O produto da Karen tinha que estar sem glúten, sem lactose. Exato! Orgânico, natural. Só que sabe qual... as pessoas não sabem. E sabe aí qual é o grande? O cara ia olhar pra bife e falar, nossa, esse bife aqui não tem glúten, então vou comprar. É isso, ó, se a gente colocar sem glúten, sem lactose, sem açúcar, ingredientes 100% naturais, sustentabilidade, tudo aquilo que a pessoa busca em qualquer alimento, a gente tem e não conta que a gente tem. Sabe qual é o grande problema? A gente tem uma legislação no Ministério da Agricultura extremamente rigorosa. Então, a gente não consegue colocar qualquer coisa no rótulo. Olha que injusto. Os caras estão colocando carne que não é carne e passa, e pode chegar na gôndola. A gente que tem um produto super legalizado, abatido num frigorífico, com um serviço de inspeção federal, eu não posso colocar produto sem glúten, porque todos os produtos carnes não têm glúten, então eu teria que colocar. Teve o rolo, né, que uma indústria colocou frango sem hormônio. Porra, deu um pau, porque nenhum frango tem hormônio, não pode ter hormônio, né? Então a gente não pode colocar também uma alusão de que aquela marca tem uma carne que não tem glúten, porque nenhuma carne tem. Mas eu juro que eu teria comprado um frango se tivesse escrito frango sem hormônio, porque eu tinha certeza que frango tem hormônio. Não tem. Pelo amor de Deus. Aí eu trabalho da zootecnista, né? Que faz o bichinho em 40 dias sair daqui até aqui. Nutrição, melhoramento genético, manejo. Eu sei, mas nos Estados Unidos tem muito esse mito. Que tem que comprar aquele OG, não sei, GMO. Mas é de transgênicos. Esse aí é que é livre de alimentos transgênicos e alimentação. Quando eu me mudei pra lá, eu comecei a ter celulite na barriga. Aí todo mundo falava, é o frango, para de comer frango. Eu parei de comer frango, sumiu. Não, tá doida. Então é psicológico. Não, pode ser. Eu não sei, porque o frango de lá, eu já morei lá, mas eu não consumia tanto frango. Mas o que acontece? Nos Estados Unidos tem uma legislação diferente. Nos Estados Unidos eles podem usar promotores de crescimento na indústria animal, mas eles têm um limite controlado. Imagina, eles são super controlados, assim como o Brasil. Então quando a gente fala, mas eu não vou comer porque o frango tem hormônio, porque não, antibiótico, não sei o quê. Cara, tem tanta burocracia por trás que a gente tem que se preocupar com o cara que faz fora da lei. O cara que faz na lei, pô, ele tá legalizado, tá fazendo as coisas conforme o protocolo. Agora, e o carro de ovo que passa na rua, eu já comprei. Mas como é que foi criada aquela galinha do carro de ovo da rua? Mas eu vou ajudar um produtor que é um produtor familiar. Cara, produtor familiar, amo. Mas a gente tem um problema muito grande de ignorância na agricultura do pequeno. Por quê? Porque não chegou até ele a informação. Então, às vezes, esse cara nem sabe que ele tá fazendo algo errado, sabe? Então isso é impressionante, né? Porque na narrativa do vegano, do vegetal e tal, eles vendem como se o produtor pequeno fosse, assim, o cara, e você tem que comprar deles, e os grandes são inimigos. Então, por exemplo, quando eu penso numa JBS, eu fico, nossa, eles devem ser, assim... Uau, massacrar as vacas, devem colocar tudo junto e tal. E o cara lá, que mora numa casinha, ele deve, tipo, tratar bem a vaca, dar um carinho. Por isso que é muito difícil a gente criar essas castas, né? Por quê? Porque vai ter o pequeno, que faz muito bem feito, porque a vida dele depende daquilo. A terra dele é aquela única terra. Vai ter o pequeno que faz errado, porque ele não sabe que ele tá fazendo errado. E aí, todo mundo ali trabalha na amizade, tem o cara, não recebe salário, escravo, não sei o quê. Tem o pequeno que tá fazendo errado. Tem o grande que, a gente trabalhou com marcas que o cara preserva 45% da terra dele. 45% por lei, ele precisava proteger 20%. É a mesma coisa que a gente pegar aqui essa sala e falar assim, vamos gravar o podcast só aqui. Ali a gente vai preservar. Pagamos o aluguel, pagamos o condomínio, mas eu vou preservar porque eu sou um bom cidadão. Esse cara, E tem o grande também que tá... não, eu vou usufruir e tal, mas isso é na pecuária, é na agricultura. É muito ruim e muito danoso para a sociedade a gente falar, não, o pequeno é maravilhoso, o grande é criminoso. E vice-versa. Mas quando a gente fala de sustentabilidade, as coisas assim, existe muito desperdício de alimentos, assim, na indústria agropecuarista? Então, assim, porque você falou que um boi alimenta um ser humano por 1 ano e meio, mas eu imagino que a gente coma muito mais do que um boi em 1 ano e meio.
Então, existe muito esse desperdício de carne, porque também existe toda essa comparação, né? Do Brasil tá passando muita fome, o Brasil também é o país que mais exporta bovinos pra fora. Mas só nem chega a 25% da nossa produção. Então, a gente produz muito, por isso que a gente exporta muito, né? A gente começou a produzir muito há poucos anos. Porque a gente aprendeu a parar de importar carne e falou, cara, a gente tem tudo pra produzir aqui. Mas qual que é o grande problema? Foi feito um estudo em 2018 da FGV e da Embrapa. Eu tô doida pra esse estudo ser atualizado. Eles fizeram um comparativo com a Europa, em termos de desperdícios. Grande parte do desperdício, eu não vou saber dizer se é a maior, mas eu vou falar em números pra vocês, tá? Acontece dentro de casa. Então, olha só, como somos muitos, né? No Brasil, a gente tá falando de 210, saiu o novo censo, né? 210 milhões de habitantes. Como somos muitos, o desperdício fica absurdo. Então, para pensar, a carne é o segundo alimento mais desperdiçado. 20% de tudo que a gente joga fora no prato em casa é carne. E é um contrassenso, né? Pra você falar, não, duvido. Duvido que o pessoal, né, que é mais humilde, joga fora carne. Cara, joga. E o pior, quando você começa a reparar, você vai num churrasco, a estatística é 23 gramas de carne por pessoa por dia. 23, puta, é essa tampinha. 2 tampinhas dessa aqui. Se você começa a reparar agora, vocês vão ver a quantidade que vai pro lixo quando você simplesmente, tinha uma carne ali que tava muito passada, ou tinha uma carne que tava muita gordura, ou tinha um nervo ali que eu não como. Isso tudo é desperdício. Quando a gente explode isso pros 200 e tantos milhões de habitantes, a gente tá falando de 6 milhões de bois por ano. 6 milhões de bois por ano que vão pro lixo no Brasil. Simplesmente porque aí você pergunta, lá na pesquisa tava trazendo, quais são os principais motivos? O pessoal fala assim, eu prefiro comprar carne fresca. Não tem essa coisa, né? Eu prefiro carne. E se de repente eu não fiz, ela ficou na geladeira, vou ter que jogar fora. É melhor sobrar do que faltar. Vamos fazer um churrasco? Não, 300 gramas por pessoa? Vou passar maior carão se faltar carne. Vou comprar e jogo um monte na grelha. O povo já tá com isso aqui. Sobrou na grelha. Amanhã eu faço... Quando eu falo isso, o pessoal fala assim, não, lá em casa eu faço carreteira. Eu falo, aqui que a gente faz carreteiro com toda a carne que sobra. Não faz. Sobrou ali, caiu, não sei o que, dá pro cachorro, não é desperdício. Mas você tem um número ali que não era simplesmente para aquele destino. Então, quando a gente fala dessas hipocrisias todas que a gente tá trazendo, poxa, vamos começar dentro de casa. E aí, o primeiro produto mais desperdiçado é arroz, que o vegano come. E foi produzido. Utilizou solo, utilizou recursos ambientais, humanos, dinheiro. Matou fuinha. Né? Aí é você que tá dizendo. Prove. Mas agora sim, a gente falou bastante sobre como a quantidade de veganos tem aumentado, né, nesses últimos tempos. Só que assim, a gente vê que no Brasil ainda é um país que consome muita carne. E a carne é muito popular. Inclusive, o Lula, que foi eleito agora, ele foi eleito porque ele prometeu a picanha para todos, né? Chegou na casa de vocês já? Na minha nunca faltou, graças a Deus. Nada que vem dele entra em casa também, então. Mas é isso que eu queria. Tipo assim, essa falácia dele de trazer picanha pra todos mostra que o Brasil ainda é um país que ama a carne, né? E que muitos têm falta dessa carne. Então, o que você tem pra comentar sobre Falta fazer conta, eu digo, né? A minha mãe é uma das pessoas que mais me questiona sobre esse assunto. Eu acho ótimo ter uma leiga dentro de casa, porque ela fala e eu falo, cara, não é possível que eu não tô conseguindo explicar. Então eu vejo que realmente a gente fala muito para especialista. E a minha mãe fala muito isso. Fala, mas você defende que todas as pessoas deveriam comer mais proteína? Ela posta numa nutricionista agora que eu indiquei, ela falou, descobri que eu como muito menos proteína do que eu imaginava. Eu falei, descobriu, faz anos que eu te falo sobre isso, você descobriu porque você foi na nutricionista. Mas por quê? Porque as pessoas em geral, elas confundem muito quanto de proteína você precisaria por dia e quanto de gramas de bife que você come. São coisas completamente diferentes para eu chegar nessa sua resposta. Quando eu falo assim, eu tenho 58 quilos, eu deveria comer, eu treino e tal, deveria comer mais ou menos 90 gramas de proteína, 98 gramas de proteína. Fala assim, um bifinho desse tamanho. Não, um bifinho desse tamanho tem 20% de proteína. Eu tenho que comer 400 gramas para bater meu target de 98. 400 gramas de carne. Aí a pessoa fala, mas quem, sem consciência no Brasil, consegue comprar e comer 400 gramas de carne? Vamos fazer uma média ali de um colchão mole e tal, tá uns R$45? Você acha que todo brasileiro tem pelo menos 20 para comprar um bife? Aí eu falo, se você comesse 400 gramas, né, pode dividir em 2 refeições, por dia de bife, você não precisaria comer as outras coisas que você come porque você está com fome, mesmo estando cheio. Porque o seu corpo não se nutriu. Então, a conta que eu começo a fazer é quanto custa
por grama de proteína metabolizável. Uhum. Se você fizer essa conta, olhando no rótulo ali, quanto tem de proteína num saco de arroz, quanto tem de proteína num saco de bolacha, você vai ver que o quilo daquela bolacha é infinitamente mais caro da cesta básica que a gente pega o macarrão e tudo mais. Então, o que acontece? Hoje, quando a gente fala, pô, a população não pode comer carne, cara, mais uma vez, follow the money. Quem é que tá por trás? Quem é que definiu que a cesta básica é aquilo? Mas aí na cesta básica, como que ia colocar uma carne? Porque estraga, né? Aí que entra desenvolvimento de produto. Pô, vamos pensar, o macarrão sempre foi desse jeito ou a massa era fresca? Verdade. O leite, Uma carne seca. o leite pois se não não era de levava- caixinha? O português não trazia a carne no navio por dias? Então, Por volta do sal? Hoje a gente pode desenvolver e desidratar a carne, fazendo com que, é um dos meus sonhos, trabalhar com isso, levar a carne para as comunidades que não tem nem sequer uma geladeira. Não adianta dar carne se a pessoa não tem gás É. para fazer. Ela vai comer crua? Não Vai comer pode, ainda tem desidratada. problema. Então, uma carne desidratada, uma farinha em casa, a gente faz produto com farinha de frango. O povo fala, farinha de frango? Nunca imaginei. Pão em casa com farinha de frango. Nossa, a gente tem que Ah. aprender. Você come um pedaço e tá super saciado. Então, de quem é o interesse de não desenvolver esses produtos? Porque a indústria que está desenvolvendo, que transforma madeira em um pedaço de barrinha de cereal, não quer que você coma um produto que te Sim. sacie. Mas peraí, então vamos pro vídeo secreto, né? Porque a gente... Mas que legal esse projeto que seu. Eu saber espero que você disso. consiga Se Deus quiser. Amém. trazer carne para milhares de lares aqui no Brasil. Carne para É. todos. Eu Tem acho que a Andréa que deveria estar se elegendo aí. Aí você, Ela tem aí as você fala, verdadeiras picanha, promessas. picanha para todos, né? Olha, o que eu diria, isso vale pra você que tá aí. Picanha é 2% do boi. Parem de fazer marketing em cima da picanha. Porque a gente não vai ter picanha pra todo mundo. Então a gente tem que desenvolver produto pra vender o boi inteiro, né? Língua, adoro língua. Eu também. Eu adoro. Língua, Mas tem pouca rabo. proteína na língua. Hã? Tem pouca? Tem muita? Muita, Língua o tempo todo, imagina! então. É fundamental. Ainda é barato, né? Isso é ótimo. Epa. Muito bom. Tá, então, pessoal, ó, se vocês estão aí super interessados nesse bate-papo excelente, já se inscreve pra você continuar aqui vendo, que agora o bicho vai pegar, né? Um beijo. Mandem beijos? Não, eu queria também... Bom, depois a gente edita isso, mas eu vou falar... Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aqui da Andréia. Agora a gente vai conversar sobre a dieta especial dela, né? Que ela é carnívora. E vamos saber mais detalhes sobre isso e como todas essas falácias de nutrição têm sido erradas. E se vocês quiserem assistir, vocês têm que se tornar membro do canal. Prometo que vocês vão encontrar muito conteúdo maravilhoso lá. E, enfim, a gente vai deixar também as redes aqui da Andréia pra vocês poderem seguir ela em todas as plataformas. Eu achei ela o máximo. E, sério que já passou o tempo, eu queria que tivesse durado mais. Voou. Voou. Nossa, tem tanta coisa que eu quero aprender com você. Tô à Não, a gente disposição. traz de novo. E a gente tem que fazer um debate com uma vegana. Vamos, adoro, topo. Pode chamar. Vamos? Ia ser muito legal. Vai ser muito legal. Vai ser, vai Eba, bombar mesmo. gostei. Responsa. Bom, então é isso, galera. Deixe seu like, deixe seu comentário, Andréia. Manda um beijo pros veganos. Veganos, um dia você será ex-vegano. Essa é a minha esperança, minha felicidade. Caramba, tá determinada, Andréia. Bom, então é isso, gente. Um beijo. Beijo. Assista a gente no próximo vídeo.